Olá, pessoal! Mais uma aula de biologia aqui com a professora Ludmila Furtado no nosso projeto Estuda Aí. Espero que vocês estejam gostando muito aqui das nossas aulas, tá? Estejam aprendendo bastante e que estejam auxiliando vocês nos estudos, tá? A gente vai fazer hoje uma revisão do assunto anterior, da nossa aula anterior, que foi código genético e síntese de proteína. É um conteúdo bem informativo, né? Um conteúdo que tem muita informação, muitas nomenclaturas, então espero que vocês tenham prestado bastante atenção, tá? Qualquer coisa, vocês podem assistir os nossos vídeos quantas vezes vocês quiserem, anotem, estudem, tá? Nós temos também o nosso plano de aula, que é bem legal, bem resumido, que vocês conseguem aí se auxiliar também. Auxilia bastante vocês nesse processo de ensino, tá? De aprendizado e que com certeza vai agregar bastante aí na organização da aula de vocês, tá? Dos estudos de vocês. Então, a gente vai fazer algumas atividades hoje para que a gente consiga fixar esse conteúdo, tá? De duplicação de DNA, transcrição e tradução, que eu sei que não é um conteúdo muito fácil, né? Porque tem muitas nomenclaturas diferentes, tem nomes de enzimas, funções de enzimas, né? Mas se vocês tiverem a base ali do que é célula, do que é núcleo celular, da composição e estrutura deles, vai ser bem tranquilo para vocês desenrolarem essa parte da biologia que eu particularmente adoro, acho incrível, e até porque ela é base para as nossas biotécnicas, né? Seja ela nas áreas alimentares, na área da saúde, na área de reprodução, né? A gente também tem melhoramento genético, que é muito legal. Então, aí, com essas informações dessas aulas, vocês conseguem desenvolver ainda mais outros conteúdos também, que são bem atuantes quando a gente fala de prova e assim sucessivamente, tá? Então, hoje a gente continua com esse assunto de código genético e síntese proteica, mas a gente vai fazer uma revisão através de 10 questões, tá? Bem legais. Então, quando a gente começar cada questão, eu convido vocês a darem um stop do nosso vídeo, na nossa aula, tentem resolver sozinhos, tá? E depois vocês deem um play novamente para que a gente consiga debater essa resposta, tá? Então, a gente começa já da questão que a gente finalizou a aula anterior, né? É uma questão bem legal, bem básica, mas que dá um pontapé no nosso conteúdo, né? Ele pergunta qual é o processo pelo qual a informação contida em um trecho de DNA é copiada para uma molécula de RNA mensageiro. Então, toda vez que a gente falar, pessoal, de molde de DNA se transformando, vamos dizer assim, né, em se transcrevendo em RNA mensageiro, a gente já fala de quem, pessoal? Do processo de transcrição, que acontece aonde, né? A gente vai fazer uma revisão. Esse processo de transcrição, pessoal, acontece ainda lá no núcleo da célula, ó, onde tem o material genético. Acontece no núcleo celular, tá? E a gente tem algumas modificações, como, por exemplo, no DNA, o nucleotídeo, ele é formado por uma base, por um fosfato, né? Por um açúcar chamado de desoxirribose e por bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, né? Mas já quando a gente fala de RNA, pessoal, a gente também tem um núcleo formado por nucleotídeos, mas também ele é formado por um grupo fosfato, só que não por um açúcar desoxirribose, mas sim por um açúcar ribose, né, pessoal? Formado também por bases nitrogenadas, mas não formado por timina. Ele é formado por adenina, citosina, guanina e uracila, né? Então, a gente tem essa troca dessas bases nitrogenadas. No DNA, a gente tem a timina e no RNA, a gente tem a uracila. E outra diferença de um RNA para o DNA é que o açúcar no DNA é uma desoxirribose e o açúcar no RNA é uma ribose, tá, pessoal? Só relembrando aqui para que vocês consigam se situar. Mas esse processo onde utiliza o molde de DNA para sintetizar um RNA mensageiro, que acontece ali no núcleo celular, a gente chama de transcrição, né, pessoal? Então, a resposta correta é a nossa letra C. A gente fez essa atividade na nossa aula anterior, tá? Então, vamos para a nossa segunda questão. O que é um códon, pessoal?
um tipo de aminoácido encontrado nas proteínas? Não, pessoal, o códon, ele não é um aminoácido, tá? Letra B, uma sequência de 3 nucleotídeos em um RNA mensageiro que especifica um aminoácido ou um sinal de parada ou um sinal de começo, né, pessoal? A gente também viu na nossa aula anterior. Então, ele também pode ser um tal de chamado de start codon, né? Pode ser um stop codon, um start codon ou então um aminoácido, tá? Específico que será traduzido, tá bom? E aí, vamos lá, nossa resposta correta já é a letra B, né? Vocês já perceberam, mas vamos ler o resto das questões. A enzima responsável por sintetizar o DNA, não, pessoal. Existem, na verdade, várias enzimas, tá? Várias enzimas que ajudam aí a sintetizar uma molécula de DNA, como a gente viu anteriormente. A topoisomerase, a DNA polimerase. Tá? Existem várias enzimas que ajudam aí na duplicação desse DNA e o códon não é uma enzima, tá, pessoal? Letra D, a fita de DNA que serve de modelo para a síntese de proteínas. Pessoal, a fita de DNA que serve de modelo é o gene, tá? É o gene em questão, tá bom? Ele não tem um nome específico. É um gene que eu quero traduzir, que eu quero transcrever, né, que eu quero ativar, é um gene. Então, o modelo, o molde de DNA é um gene, o gene é um pedaço desse DNA que eu preciso ativar, que ele vai ser transcrito em uma molécula de RNA mensageiro e depois ele vai ser traduzido em uma proteína específica, tá? Então, a nossa resposta correta da segunda questão é a letra B. Um códon é uma sequência de 3 nucleotídeos, né? A gente vai ter ali uma adenina, uma citosina, guanina ou uracila, né? Em uma molécula de RNA específica para um aminoácido, para um códon de parada, um stop códon, ou para um códon de inicialização ou start códon, tá, pessoal? Resposta correta da segunda questão, letra B de bola. Terceira questão. Qual enzima é responsável por ler a sequência de nucleotídeos do DNA molde? Ele quer saber qual é a enzima, né? E sintetizar a nova molécula de RNA. Então, aqui a gente está falando de um processo chamado de transcrição, né? Ele falou de DNA molde e falou da síntese de RNA mensageiro, um processo que a gente chama de transcrição. Ele quer saber qual é a enzima que é responsável por ler essa sequência, pessoal. Ribossomo é uma organela, né, pessoal? Então, não pode ser. Essa daqui também não é, tá, pessoal? Isso aqui é um RNA transportador, tá? DNA ligase é responsável pela ligação das partes do DNA, tá? Que foram ali sintetizadas. Então, só pode ser a nossa RNA polimerase. A RNA polimerase é a enzima que vai colocar os nucleotídeos de acordo com a sua especificidade ali, né? Vai colocar uma uracila, uma adenina, uma citosina ou uma guanina. É ela que começa a ler o DNA molde e a completar esse RNA mensageiro, tá? Então, ela é chamada de RNA polimerase. Lá na duplicação do DNA, quando eu tenho uma molécula de DNA, uma fita molde de DNA, sintetizando outra fita de DNA, aí sim eu tenho a DNA polimerase, tá? Mas aqui no processo de transcrição a gente tem a RNA polimerase. Então, a resposta correta, letra B de bola. Quarta questão, pessoal. No RNA, qual base nitrogenada substitui a timina encontrada no DNA? Bem fácil essa questão, né, pessoal? Isso aqui já é para vocês estarem já comendo com farinha. Essa parte, essa diferença de RNA para DNA, tá? Então, no RNA, a gente tem a diferença do açúcar, que é a ribose. E aqui no DNA, a gente tem a desoxirribose. E aí, a gente também tem a diferença na base nitrogenada. No RNA, a gente tem adenina, citosina, guanina e uracila. E no DNA, a gente tem a adenina, citosina, guanina e a timina, pessoal, tá? A timina. Então, eu tenho
No RNA, a substituição da timina pela uracila. Então, resposta correta é a nossa letra D de dado, tá? Uracila. Bem facinho essa quarta questão, né? Bem básica. E aí, vamos para a quinta questão. Qual é o processo que utiliza a informação contida no RNA mensageiro para sintetizar proteínas? Qual é o processo, pessoal? Como é o nome desse processo? Que utiliza a informação do RNA mensageiro já maduro, né? Maduro, para a síntese de proteína. E isso aqui nada mais é do que o quê? A ativação gênica, né, pessoal? Nada mais é do que a ativação gênica. Esse processo se chama como? Transcrição reversa? Não, pessoal. A transcrição reversa é quando eu tenho uma molécula de RNA que vai ser transcrita em uma molécula de DNA. Por isso que a gente chama de transcrição reversa, tá? Porque ao invés de ser um molde de DNA sintetizando um RNA, será um molde de RNA sintetizando um DNA, tá? E isso sim, por isso que é chamado de reversa. Então, não pode ser. Replicação de DNA, replicação é a mesma coisa de duplicação, tá? Então, não é esse processo, porque na replicação de DNA, a gente não tem a síntese desse RNA mensageiro, tá? Tradução e replicação de RNA. Então, a tradução, né, é a nossa resposta correta, e replicação de RNA, a gente também nem falou sobre isso, tá? Então, é a tradução que é a ativação gênica propriamente dita. Ela acontece, nela acontece a síntese de proteína através de um molde de RNA mensageiro já maduro, tá, pessoal? Então, resposta correta, letra C de casa. Vamos para a sexta questão. A transcrição ocorre no núcleo da célula, onde o DNA é copiado. O que é a fita de DNA que serve como modelo para a síntese do RNA mensageiro, chamada? O que é a fita de DNA que serve como modelo para a síntese do RNA mensageiro? De que ela é chamada? Como é que é chamada? Vamos traduzir aqui essa questão, pessoal. Como é que é chamada a molécula de DNA que é utilizada para a síntese de RNA mensageiro? Ela é chamada de DNA fita única, fita principal, DNA molde, fita de ligação. A gente vem sempre batendo nessa mesma nomenclatura. Vocês estão prestando atenção? A gente sempre fala, processo aqui, ó, de transcrição, eu utilizo o quê? Um DNA molde, uma fita de DNA molde, para transcrever uma fita de RNA mensageiro, né, pessoal? Então, a resposta correta é a letra C, DNA molde. Sempre uma fita de DNA molde, um gene, né, do meu interesse de ativação, ele vai ser, então, transcrito em uma molécula de RNA mensageiro, tá, pessoal? Resposta correta, então, é a letra C de casa, certo? Vamos para a sétima questão. O processo de síntese de proteína, que inclui a transcrição e a tradução, faz parte do que é conhecido como. Então, ele quer o quê? Vamos lá, por partes. Síntese de proteína, a gente chama de tradução, né, pessoal? Síntese de proteína, a gente chama de tradução. Inclui a transcrição e a tradução, porque a tradução, ela é o processo final, né, de síntese das proteínas. Faz parte do que é conhecido como duplicação do DNA, fluxo central da biologia, replicação do RNA, tradução reversa. Tradução reversa, pessoal, ela é como se fosse aqui, ó, a proteína para um RNA mensageiro, tá? Duplicação de RNA, uma fita de RNA sendo duplicada em outra fita de RNA. Replicação de RNA, uma fita de RNA sendo sintetizada outra fita de RNA. Então, o que que sobra pra gente? É o fluxo central da biologia molecular. Todo o estudo, pessoal, dessa área da biologia, que é a biologia molecular,
o estudo da genética, né, o estudo de gene principalmente, a parte das moléculas mesmo, o estudo específico das moléculas, né, ali do nosso código genético de proteína, ele é baseado nesse fluxo central de duplicação, transcrição e tradução, tá? Esse, pessoal, é o resumo de como um gene é ativado, tá? E isso é importantíssimo, pessoal. É a partir desse fluxo central, desse dogma, tá? Que acontece, então, a utilização de várias informações, de vários processos, de várias ferramentas, de várias biotecnologias que auxiliam aí em diferentes ramos de análise, de estudo, tá? Esse fluxo ali é por causa dessas informações que os cientistas, os estudiosos conseguem, então, desenvolver diferentes processos, tá? Dependendo aí do objetivo. Então, resposta da 7ª questão é a letra B de bola, tá? 8ª questão. As proteínas são compostas por unidades menores. Qual é o nome dessas unidades que são especificadas pelo códon, pessoal? Na verdade, vocês lembram? O códon, a trinca de códon, né? Então, eu tenho o RNA mensageiro maduro, que veio a partir de uma fita molde de DNA, lembra? Então, eu tenho aqui uma fita molde de DNA que transcreveu, então, a um RNA mensageiro maduro. Esse RNA mensageiro, ele é formado por nucleotídeos. E dentro desse nucleotídeo eu tenho as bases nitrogenadas, que cada uma vai codificar, a trinca delas vão codificar um aminoácido, pessoal. E a junção desses aminoácidos formam, então, as proteínas, tá? Então, eu tenho um RNA mensageiro, que, por exemplo, eu tenho AUG. Essa trinca de códons, né, ela vai traduzir em uma proteína como a metionina, né? Na verdade, a junção de vários aminoácidos vai fazer com que ocorra, então, a síntese de uma proteína. Ele quer saber justamente isso, a unidade que esses códons especificam. A unidade, pessoal, são os aminoácidos, tá? Porque a união de aminoácidos, a junção de uma cadeia de aminoácidos forma, então, uma proteína, tá, pessoal? Então, a resposta correta é a letra C de casa. 9ª questão, pessoal. A imagem mostra o processo de transcrição. Qual das seguintes afirmações sobre este processo está correta? Então, pessoal, a gente não tem aqui a imagem, tá? Mas a gente sabe que o processo, ele é uma transcrição. E como é que acontece uma transcrição? De novo, um DNA molde é transcrito em um RNA mensageiro, né? Isso aqui é um processo de transcrição. E ele acontece aonde? No núcleo da célula. Tranquilo? A gente bateu bastante nessa tecla também, tá? Então, qual das afirmações sobre este processo está correta? Ocorre a formação de uma molécula de DNA? Ocorre a formação de uma molécula de DNA no processo de transcrição? Não, né, pessoal? Ocorre a formação de uma molécula de RNA mensageiro. Uma fita de DNA é copiada em um RNA mensageiro. Vamos ver as outras questões. O RNA mensageiro é traduzido em uma proteína? Ainda não, pessoal. Isso aqui ainda não é o processo de transcrição. Isso aqui já é o processo de tradução, tá? Ocorre a duplicação completa do DNA. Isso aqui não é transcrição também. Isso aqui é replicação ou duplicação de material genético. Então, realmente, a nossa resposta correta é a letra B. Uma fita de DNA é copiada em uma de RNA mensageiro. Então, eu tenho uma fita molde de DNA sendo transcrita em uma fita de RNA mensageiro. Resposta correta, a letra B de bola, tá? Nossa 10ª e última questão, pessoal, para a gente finalizar a nossa revisão de hoje sobre código genético e síntese de proteína. Em qual estrutura da célula eucariótica ocorre a tradução, onde o RNA mensageiro é lido para produzir a proteína? Então, aqui, ó, RNA produzindo uma proteína. Isso aqui a gente chama de tradução. A tradução acontece aonde, pessoal? No nosso citoplasma.
citoplasma, ou melhor, no citoplasma das células. Então, resposta correta, letra C, né? C de casa. Não acontece no núcleo, nem na carioteca, né? Porque isso aqui acontece a duplicação celular, ou, perdão, a duplicação do material genético, e também acontece o processo de transcrição, tá? Nucleolo também não. Resposta correta, letra C, citoplasma. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre código genético e síntese proteica, tá? Com essa nossa revisão de hoje. Assistam a nossa aula mesmo, tá? Sobre esse conteúdo. Refaçam essas questões e observem ali o nosso plano de aula também, que tem questões bem legais sobre o assunto, tá? Então, espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.